Noite. Como vamos aí? Bom, deixa eu esperar o Nando entrar, que ele vai apresentar. Eu conheci a Carmen durante essa pandemia, né? Ela mora em Belém e ela é minha paciente hoje, de fonoaudiologia. Então, antes de mais nada, vamos esperar o Nando. Ixi, tá demorando, Nando. Cadê o senhor? Ai, sem música! Tá ouvindo a música, Cara, não? você não tá entendendo. Eu entrei sem som, sem ouvir nada. Ah, por isso que você não me ouviu, criatura. Sim. Fiquei escurinho. Ficou. Rapaz, que eu tô escuro. Calma aí que eu fiquei escuro. Cadê? Aí. Melhor, melhor, Voltei. melhor. E aí, Bom tudo dia, bem? meu bem. Como você vai? Bem, graças a Deus. Hoje foi um daqueles dias corridos. Graças a Deus. Muita Tá coisa, bom? né? Muito Temos bom, que ter muito bem. sabedoria para administrar tudo isso. É verdade, Mas é tudo verdade. caminhando. Graças a Deus. Tudo caminhando. Eu Gente, gostei de ver. começando... Antes de mais nada, Vai. para aí, não vai não. Conta aí como é que foi a sua live de ontem. Você teve um encontro com com seus personagens com uma criança. Conta como é que foi isso. Gente, o trabalho Cara, da Nanda é foi lindo. Eu muito preciso divulgar isso. bonitinho, cara. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Galera que quiser dar uma olhadinha, vai lá na página Grilo Produções ou nos meus stories. Eu postei hoje que o personagem liga, faz uma videochamada com a pessoa, com o cliente. E ontem foi aniversário da Giovana de 5 anos. Cara, Hum, que que coisa bonitinho. fofa! É o Coisa fofa, máximo esse negócio da gente conseguir trabalhar com a fantasia dessas crianças, né, Nando? eles contrataram ontem a Elsa e foi muito engraçado que a irmã da Giovana estava lá ontem, também se chama Ana. Aí ela, Oh, que eu tô meu aqui com a Deus. minha irmã Ana. Aí a Elsa, minha mãe, minha irmã também se chama Ana. Aí eu disse, isso o quê? Que gracinha, Mó Nando. barato. Aí eu fiz um videozinho super especial para ela também. Eu publiquei lá na página da Grilo Produções, postei os meus stories. Uma Lindo. delícia, uma Muito delícia, bom. uma delícia. E Muito hoje, bom. hoje já comecei o dia já fechando o contrato pro mês que vem já de videochamada também. Oh, coisa boa. Isso é ótimo. Acabei Graças de a repostar o seu trabalho, que é lindo. Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que trabalhar com a emoção das crianças, né, com essa fantasia. é. E é lindo o teu trabalho, Nando. Então eu Ah, divulgo obrigado, mesmo. amor. Obrigado. A gente Divulgo tá com mesmo. Homem-Aranha, tá com a Elsa, tá com a Branca de Neve, a gente tá com a Disney toda aí na Quem parada. mandou ser amigo de todo mundo, né? É amigo de todo mundo, a galera toda. Eu vi que a Carmen já Beleza. entrou já, acabei de ver Entrou, aqui. entrou junto com Gente, você. começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Muito Catanha. obrigada, meu amor. Gente, tá Obrigada, muito Pedro. bonitinha essa live aqui. Ô, Pedrinho aí. Fala, Pedrinho. É. Essa live daqui, a gente hoje está no episódio número 63. E Dona Deus Luísa do Catanha céu. vai conversar hoje com Carmen Cisnando. Nada mais é Uhum. do que uma consteladora sistêmica e terapeuta familiar. É isso aí. Lendo. Vamos entender o que é Eu isso? amo isso. Então, vou deixar um pouquinho ela aí conversando um pouquinho com vocês. E no final eu volto. Mandem Bacana, amor. perguntas, mandem comentários, mandem jobs. Olha, eu juro para vocês que eu vou tentar ir absorvendo se tiver muita pergunta. Falando nisso, o que está acontecendo antes de você ir embora, muita gente não está conseguindo acessar o Instagram enquanto a gente está fazendo o stories, as lives, né? Então, Uhum. ontem eu tive uma série de pessoas que me mandaram mensagem falando: Poxa, eu queria tentar na sua live, você não fez live hoje? E não estavam entrando. Durante, inclusive, a nossa conversa, eu estava conversando com o Lino, e um monte de gente, inclusive a minha mãe me mandou Caramba, mas mensagem falando: você Eu não estou não conseguindo foi entrar. a. Você não é a única que eu ouvi sobre isso, não. Eu, inclusive, na Grilo Produções, tive esse mesmo problema também. Eu só para avisar que ainda bem que você, no final das contas, está gravando e está colocando no É, YouTube, porque aí depois as pessoas revêm, ou vêm, né, pela primeira é vez, porque verdade. realmente não está acontecendo a visualização de fato para todo mundo que tem vontade de ver. Então é isso. Plataforma do Instagram, né, gente? Mas Não está vai estar no aguentando. YouTube, vai estar no YouTube, qualquer coisa. Até já. Beleza. Beijo. Até já. Opa. Deixa eu achar a Carmen aqui. Ah, Carmen, querida. Vamos lá.
Oi, meu anjo. Nossa, que Oi, bonita! tenho que ficar Cara, produzida para trabalhar com você, né? linda! Toda linda, com luz na cara. Tô adorando esse negócio. Não é todo dia que eu vou estar com a fono dos globais, dos Ah, boba. artistas, dos cantores. Então, Nada. estamos aqui para conversar. Linda. Maravilhosa. Eu estava conversando com o Nando, Carmen. Ontem a gente observou que muita gente não está conseguindo entrar nas lives. Eu acho que por causa do excesso de pessoas ao mesmo tempo nas lives. Então, de qualquer maneira, depois a nossa live fica no. Eu vou ficar divulgando ela e tal. E no final das contas ela acaba ficando lá no YouTube. Mas é só para avisar porque é muito engraçado. As pessoas não estão tendo acesso. A minha mãe, por exemplo, ontem tentou entrar e falou que não tinha o sinalzinho de play no Instagram. Então, não vamos nos assustar, vamos fazer nossa live e no final das contas, depois ela vai continuar sendo divulgada. Eu acho Mas que é a me fala, meu amor, quantidade, né? A quantidade de live ao mesmo tempo. Então, esse permite. horário, depois das 6 da tarde, Carmen, é uma loucura. A gente tem sofrido até com a internet aqui, mas tá tudo bem. Tá? A gente vai se divertindo, né? Porque é um grande bate-papo e, na verdade, eu acabo matando saudade de muita gente que eu não vejo sempre. Nossa, eu queria agradecer. Eu acho que se tem alguma coisa boa que aconteceu nessa quarentena foi conhecer você, foi ter conhecido você. Ah, eu também, né? Tô cuidando mais Linda. da minha voz. Verdade. Eu queria que você contasse a sua história, né? Como é que é o teu trabalho lindo, mas como é que veio esse processo todo até você chegar a ser a consteladora, né? Conta um pouquinho de você, como é que é a tua formação? É meio que engraçada, né? Porque dizem que aos 40 anos a gente costuma encontrar o propósito de vida, ou pelo menos a busca do autoconhecimento. Então, foi mais ou menos nesse período que eu tive também uma experiência de quase morte com uma doença muito séria. E nesse momento que eu estava com a mente perfeita, mas o corpo meio que não reagia, eu comecei também a reavaliar muita coisa da vida. E uma Uhum. delas era, bom, eu aos 40 anos ia embora e o que eu fiz da vida? Então eu dei aquela virada, mas uma virada por completo na vida, passando a Uhum. fazer coisas que eu não costumava, viajar, passear, ter tempo para mim, ter tempo para minha filha, ter tempo para viver, porque eu vivia mais naquele desespero de conquistar coisas, que é o normal de todo mundo, né? Querer conquistar coisa, patrimônio, carro, isso, aquilo, e eu ia embora e não ia Não levar tinha nem pessoa aproveitado. nada. Então, foi a partir daí que eu comecei nesse movimento. E fui apresentada à constelação pelo meu irmão Saulo. Maravilhoso. Então, ele é fantástico, né? Então, ele É. chegou para mim, aí disse assim, olha, eu estou fazendo um negócio que eu acho que tu vais gostar. Aí eu nem perguntei o que é, só disse, onde que eu faço? Então, comecei, fui gostando, fui pesquisando, fui lendo, estudando, até que a própria terapeuta disse: olha, eu acho que você dá para esse negócio. Vai estudar, que é meio que a tua cara. Que legal. Então, eu comecei a me aprofundar e fui estudar. Aí fui para fora do Brasil, já que é é um modelo, né? Porque a gente não diz bem uma terapia, mas é um modelo de vida que nasceu na Alemanha e apareceu a oportunidade de um curso lá, que teria tradução para o português. Então eu fui para lá, depois fui Que para a legal. Espanha, fui para Portugal e comecei a viajar o mundo conhecendo, como diz a minha filha, estudando a mente. Aham. E foi a partir daí que eu fui me dedicando mais a mim e aos outros. Uhum. E fui fazendo uma série de outras formações, sempre no sentido de autoconhecimento para mim e também para o outro, né? Que A gente se barato. conhece por meio do outro. Então, foi assim que eu entrei nesse universo das terapias e já estou com 10 anos nessa caminhada. Que legal, Carmen. E me conta como é que é a constelação, porque tem muita gente que fala de constelação, fala que está fazendo, fala que quer fazer, mas conta para as pessoas, na verdade, como é que é a constelação, para que serve, como é que é o processo? A constelação ela é uma terapia, porque a gente está falando mais no contexto terapêutico. Ela é muito breve e é vivencial. Então, ela trabalha por meio de representação a situação problema,
mas você vai meio que assistir a sua própria história. Você ter a oportunidade de se colocar na metaposição para que de fora perceba o contexto conflituoso. Porque quando a gente está mergulhado, a gente não consegue ver. Quando o outro nos fala, a gente tende a ficar com raiva porque acha que está sendo julgado. Então, a constelação oportuniza você se colocar nessa metaposição, perceber o conflito, não só pela sua percepção, como também pelo que os outros estão percebendo. Então, você consegue fazer esse exercício de forma muito rápida. A gente pode utilizar pessoas, na ausência de pessoas, como agora a pandemia não está deixando a gente unir grupos, eu faço online com a utilização de bonecos ou figuras. Então, é sempre a saída daquele olhar de julgamento, daquele olhar pontual, daquela percepção única para uma visão ampliada, que é a visão do todo, que é a visão sistêmica. Então, por isso o nome constelação sistêmica, que nada mais é que a constelação familiar. São apenas nomenclaturas diferenciadas, mas, no fundo, é a ampliação do olhar. E o resultado é muito rápido. Pois é isso que eu ia te perguntar. Na verdade, pode ser, então, vale a pena, então, ser uma terapia em grupo, né? Podem ser várias pessoas no mesmo ambiente, que aí você acaba resolvendo uma série de conflitos individuais, vendo a história, um vendo a história do outro, né, também. Porque, de repente, o erro de um, ou o acerto do outro, ou então a atitude do outro, me faz perceber de uma forma muito intensa que, de repente, eu também estou agindo errado, né? E a história nem é minha. Exatamente. Mas o interessante também é que, pelo fato de ser sistêmico, e aí a gente envolve a questão da energia, da atração, de somente as pessoas que estão naquela mesma frequência, com aquele mesmo conflito, vão se unir, o tema que é apontado também tem uma parte sua. Então, é uma terapia individual que trata o grupo inteiro. Que legal. Então, todo mundo partilha um pouquinho daquela história e todo mundo evolui. Mas entendi. Nós temos no grupo o Constelando, que é, digamos, o dono da temática, e os voluntários. Mas os voluntários também estão se trabalhando. É movimento de energia, você ali tem um estalo, então, eu também estou nesse mesmo contexto, e vai todo mundo mudando. Então, é algo bem, bem rápido, o retorno também é muito, muito prático. E eu costumo trabalhar no meu processo terapêutico, inicialmente, uma constelação, porque ali já abre a visão do meu paciente, do meu cliente, e fica mais tranquilo o caminhar, porque a gente consegue enxergar além do que a fala está dizendo. E aqui entra a questão da voz e emoção. Então, a fala não está, muitas vezes, de acordo com a emoção interna. E a constelação muda isso. Com certeza. Para o interno. A Luciane Haddad acabou de falar que é muito bom. Eu lembrei da Lu outro dia, porque ela fez essa constelação com a filha. Isso é uma coisa também muito legal, né? Você fazer em família, né? Você pode fazer em família, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. E realmente uma coisa que você está falando é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Em terapia, que voz é emoção. E quando a gente pensou em fazer essa live, veio muito para mim essa coisa de o quanto a gente fala e esconde alguns sentimentos, tenta esconder alguns sentimentos, o quanto a gente fala e não consegue esconder esses sentimentos de um terapeuta, né? E, enfim, como é que é isso? Você consegue identificar essas coisas? Sim, e também foi um dos motivos pelo qual eu procurei o trabalho com você. Quando a gente fica na posição do terapeuta, a gente tem um ouvido muito aguçado. Então, a gente consegue perceber aquela voz trêmula, aquele sentimento que o rosto está lindo, mas não está sendo expressado na voz. Eu costumo pedir para que os meus clientes mandem sempre áudio. Olha, não escrevam. Porque quando você escreve, a palavra não tem sentimento. Quando você manda o áudio, pela entonação da voz e pela colocação, eu já sinto um pouco.
E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho, eu percebi que eu posso melhorar muito mais essa minha escutativa. E Entendi. conseguir me colocar muito mais numa posição de perceber realmente meu cliente, de interagir muito mais com ele e sentir aquela voz não dita. Olha que fantástico. E você pontua nesse momento? Agora sim, agora eu estou Ai, pontuando. que Por legal. sinal, hoje à tarde, eu fiquei a tarde toda treinando as várias vozes do meu exercício de casa. Ah, Gravei linda. um áudio, Meu mandei para orgulho. Saulo. Disse, Ah. Saulo, olha aí, o negócio tá melhorando, estou treinando. E o que Porque que ele disse? O que que ele disse? ele só faz rir por enquanto, né? Porque amanhã, se Maravilha. eu estiver com ele, é que ele vai me dizer Ótimo. exatamente Gente, Saulo é um o super ponto. diretor de teatro, escreve e tal. Ser irmã dele não é fácil, né? Porque no final das contas tem ali uma pessoa sempre querendo que você seja melhor, né? Isso é muito Exatamente. legal. Como eu O digo, Saulo é né? fantástico. O sarrafo é muito alto. Então, ele olha assim detalhes, mas esses detalhes são importantes porque realmente o que ele fala é verdade. Eu Claro. estava conversando com ele ontem sobre esse ensaio de falar com a entonação e de colocar a emoção quando estiver feliz e aquele jeitinho mais triste. E ele usou exatamente o termo seu. O que falta para você é olhar a cor da voz, Uhum. colocar cores na sua voz. Eu já escutei isso. Então, Onde é que eu compro essa aquarela, caramba? exatamente. Mas, gente, é muito interessante, porque realmente eu estou começando a perceber muito mais isso no cliente e eu estou atendendo nesse momento só online. E Que eu já legal. consigo, pela voz, se eu fechar o olho, eu já consigo sentir muito mais. É Então, bacana, né? Quando a gente se autoconhece, a gente, na verdade, consegue dizer para o outro, né, o que, que o outro tem. Sempre brinco que quando a gente quer trabalhar com alguma patologia, a gente tem que entender o que, que é o normal para saber o que, que é patológico. Né? Em termos de sentimento, eu fiz psicomotricidade, psicanálise, eu comentei com você, logo foi a primeira pós-graduação que eu fiz. E me serve para isso. Eu acho que, na verdade, eu tive que passar por séries de terapias e pela própria pós-graduação, que foi muito pesada, porque trabalhar com psicomotricidade e psicanálise é uma coisa que mexe com você por inteiro, né? Você dá uma chacoalhada, como uhum, diz a minha mãe, você pega a gaveta, tira, joga tudo no chão e começa a se rearrumar. E eu acho que a partir daí eu não sabia o que eu ia fazer com isso na minha vida, né, com a psicomotricidade, com a psicanálise, sendo fonoaudióloga e tal. Isso, você imagina, 4 anos atrás eu me formei. Eu fiz fono, depois fiz psicanálise, psicomotricidade. E aí é muito legal porque isso eu trago para trabalhar com vocês, né? Que são terapeutas, porque os terapeutas, os artistas, pessoas que são muito sensíveis, né? E é muito interessante porque às vezes, trabalhando na gente, a gente consegue ver alguma coisa que não está certa no outro. Você não sabe exatamente identificar o que é, mas que não está saindo de uma maneira bacana. E aí você puxa esse fio e vem, né? Porque aí, como terapeuta, a pessoa entrega, né? E aí você consegue consertar, né? Você consegue ajustar, você consegue acomodar. Isso é muito é legal. perfeito isso. E assim, o que também eu achei muito interessante? Eu sou uma pessoa que busco constantemente o autoconhecimento. Todos os meus trabalhos, eu sempre falo que o ponto de partida e o ponto de chegada é o autoconhecimento. Que nós É. nunca vamos chegar, nós só vamos iniciar, mas nós nunca vamos chegar. E eu nunca tinha pensado em fono. Uhum. Então, eu tenho problema da garganta por ter sido professora, ter destruído muito a garganta, por falar muito alto, pelo exercício do próprio magistério. E na live que eu assisti, sua com o Saulo, eu consegui perceber que realmente eu poderia melhorar. Mas eu não Uhum. imaginei que seria tão Tão interessante. profundo, né? É, É porque porque você a entrou com o voz objetivo é e saiu no tudo, outro, né? né? Eu Gente, as minhas entrei consultas com você são deliciosas, porque a gente vai num ponto e fala, né? Aquela coisa de caramba, olha só isso. E aí você e levou aí para um outro hoje lado. eu estou vendo que entrou aqui advogados, tem alguns terapeutas que trabalham, que me conhecem aqui, que entraram, e alguns advogados. Porque isso também é importante para o advogado. Porque o Sim. advogado, na hora de uma audiência,
ele precisa mostrar a verdade na Sim, voz dele. E nós estamos meio que padronizados, né? sim. Então a gente só está daquele jeito. Eu estou percebendo em mim que essa evolução do trabalho vocal, de ter a hora de falar lento, ter a hora de falar mais rápido, está sendo de um ganho fabuloso para mim, Que bom. como também para entender o outro. Sim, perfeito Então, isso. Mas a muito gente só entende o outro interessante. quando a gente tem ouvido pra gente, né? É aquela história, a gente consegue se É, ouvir e é aí a gente consegue verdade. entender o outro. E você está falando com relação a advogados, eu sempre trabalho da seguinte forma, eu já tive muitos advogados no consultório, agora eu não estou atendendo só online também, então eu não estou atendendo nesse momento nenhum advogado, mas sempre que a gente tem que trabalhar com advogado, a gente tem que pensar o seguinte, o advogado está ou trabalhando, ele está trabalhando a favor, na verdade, de uma pessoa, e ele quer ganhar, mesmo que a pessoa esteja mentindo, né? Enfim, aquela coisa, é muito complicado esse trabalho de advogado. E ele tem que, na verdade, acreditar no que ele tá, no trabalho dele. Ele tem que acreditar no que ele está fazendo, né? E é uma coisa tão legal a gente ver que, de repente, a pessoa vai lá para frente, acredita no seu cliente, quer defender o cliente e trabalha com verdade, que, na verdade, a voz tem que ter essa verdade. A voz tem que transmitir uma transparência e uma credibilidade. Não adianta eu ser um advogado e eu vou defender o meu paciente, o meu cliente, o cara, ele é bom, ele é legal, sim, ele é não, ele não fez isso, ou então ele fez aquilo, ou então ele tem que trazer emoção na voz, ele tem que, na verdade, ser Uhum. amparado de uma série de justificativas vocais, de cores vocais, para ele, na verdade, fazer a coisa funcionar de uma forma verdadeira. Então, todo advogado também é um pouco artista, ele também precisa de interpretação, ele precisa de cor na voz, ele precisa de verdade, né? Então, é um barato porque às vezes você tem que tirar o advogado daquele lugar sisudo, né, do terno e da gravata, e trazer para uma brincadeira, que no consultório às vezes eu coloco em step, eu mando pular, enfim, para trazer um pouco de energia para essa voz e essa voz funcionar de uma forma que seja beneficiária para ele, né? Ele tem que seduzir o outro, ele tem que convencer o outro, né? Então eu acho essas coisas muito interessantes, porque não precisa ser ator para a gente atender, né? A gente tem que atender, na verdade, o ser humano para ele ser sempre melhor, né? Isso é um... Peraí, tem alguém aqui falando, Lu, energia e cor, Lu, esse é um trabalho fantástico. É verdade, Lu. Luciane é uma grande fonoaudióloga, uma amiga minha, muito querida, que eu preciso convencer a vir fazer live também, depois a gente vai conversar. Essa aí é complicada. É muito Olha, querida tem essa uma mulher. outra coisa também bem interessante, que foi o que Ah, eu descobri, e aí eu estou partilhando com vocês, é a gente conseguir entender qual é o lugar confortável para a nossa voz. sim. Porque o que é interessante? Como eu também sou servidora do judiciário, existe um mito de que no judiciário se ganha quem vai no grito, se ganha aquela pessoa. E não é Não exatamente isso. precisa, né? Não precisa. Quando você consegue colocar a sua voz no seu tom, ela sai empoderada. E não sai Uhum. com aquele grito que termina sendo antipático, e aqui no Pará a gente chama barraqueiro. Uhum, Então, aqui também. isso é interessante de saber que a voz empoderada não é grito, é uma voz trabalhada. Como eu estou encontrando agora o melhor tom para minha. Maravilhosa. Então, gente, vocês não têm ideia do que é importante isso. Para mim está sendo uma brincadeira que até a minha cachorrinha aqui fica com medo das coisas que eu fico fazendo em casa, treinando a voz. Mas é uma evolução muito interessante. É Então, se sim. eu estou conseguindo evoluir em mim, eu vou perceber muito mais nos outros e Cara, que saber lindo você qual é falar a isso. hora, Carmen, né? fizeram uma pergunta aqui em cima que eu acho que você tem que responder. Como identificar a necessidade de melhorar a entonação de voz? Bom, eu vou dizer comigo, né? Porque a Isso. especialista em voz aqui é a Luísa. Não, mas eu acho que é uma pergunta que é legal ser feita para quem está cuidando da voz e está descobrindo essas entonações. Por isso que eu tô te pedindo para responder. Tá? Eu estou treinando, gente, com base no entendimento do contexto. O sentimento que eu estou percebendo no contexto, se é um sentimento de alegria, eu vou começar a movimentar com um sorriso. Se é um Cara, que orgulho. contexto, se é um Tô morrendo de orgulho. contexto mais pandêmico, como é o que a gente está, eu já vou trabalhar a voz de forma mais lenta, mais grave,
em respeito ao outro. Então, isso está muito bacana, porque à medida que eu vou trabalhando o autoconhecimento em termos de sentimento, e aí toda a minha página, todas as minhas lives são focadas em sentimento, porque eu digo que constelação é uma terapia de sentimentos, eu estou Sim. conseguindo ter essa sensibilidade. Então, Que da hora bacana. de botar o sorriso no rosto, da hora de dar aquela fechada sem me tornar sisudo. Sisuda. Então, isso, gente, a voz está sendo fantástica. Você não tem ideia A do última quanto eu sessão estou da gente brincando com a foi tão voz. gostosa, né? Foi muito mais Uhum. gostosa. Porque antes a gente começa a trabalhar com o músculo, e exercício, e motricidade oral, e é uma chatice, vamos fortalecer essa garganta para não ficar rouca, para não tossir, e a língua. Daqui a pouco, quando a gente começa a trabalhar com essa delicadeza, né, que são os sons, com as palavras, é muito gostoso. E você está respondendo de uma forma que me encheu de orgulho, porque realmente é uma coisa tão legal você pegar um texto e você decupar esse texto, né, com emoção. Então, se você sabe em cada detalhe, em cada parágrafo, qual é a emoção que você precisa empregar, você traz isso, na verdade, com entendimento para a voz. Né? E aí você faz o outro sentir exatamente o que você quer. Então, pode ser advogado, pode ser, sei lá, professor. Você tem que, na verdade, tem que entreter o teu público, você tem que convencer o teu público, né? A te seguir, a te entender, a te compreender, a entender o que você está querendo dizer com relação às emoções. E lindo o que você está falando, sabe? Porque, na verdade, é isso, é você, através da compreensão do texto, você vai fazendo essa transformação na vida das pessoas, né? Porque você transforma, né? Você E está falando de sentimento. o que é interessante também, Luísa, é o seguinte, eu tenho uma característica de ser muito calma. Uhum. Então, é assim, ai, tá tendo confusão, chama a Carmen. Ai, tá tendo, chama a Carmen. Então, é aquela bombeira, uma posição muito calma. Mas, de certa forma, isso tranquiliza, tranquiliza. Mas para quem dá treinamento, para quem dá curso como eu, para quem trabalha com o outro, eu não posso ser todo o tempo calma. Eu também Uhum. preciso Ser enérgica de botar vez em para quando. fora energias para que os outros percebam que eu também sinto raiva, que eu Sim, sou sim. igual a todo mundo, que eu também fico. Tem hora que dá vontade de torcer o pescoço de alguém, mas eu sei como trabalhar isso para que Perfeito. não vire um grande desastre. Então, isso está me ajudando, porque eu sou um ser humano que tenho raiva, eu choro, Sim, eu tenho felicidade, eu tenho todos os momentos, eu tenho nojo, eu fico irada, mas eu preciso mostrar também que eu sinto, mas eu sei trabalhar isso na vertente positiva. Então, eu não posso ensinar ao outro aquilo que eu não faço em mim. Eu não gostei da palavra ensinar, né? Eu não uhum. posso despertar no outro aquilo que eu não consigo em mim. Então, isso está sendo um autoconhecimento de uma grandeza Que bom. fantástica. Então, eu posso dizer que a pandemia, para mim, foi uma pandemia de autoconhecimento. Mas eu acho que tem sido, sabe? Eu acho que quem está conseguindo aproveitar a pandemia com bons olhos está, na verdade, mergulhado dentro de si próprio e tentando se conhecer, tentando se reinventar, né? Conhecendo pessoas como você. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sempre tem que ter. Eu sempre falo que a gente pode estar num túnel muito escuro, em algum momento vai aparecer a luz, né? E ao mesmo tempo tem aquele outro lado, depois de uma noite muito escura, sempre tem um dia, né? Vai Uhum. clarear. Então, eu acho que a gente está naquele momento de muita ansiedade, passou esse momento de muita ansiedade, de angústias e tal, e as pessoas começaram a se reinventar e se redescobrir. As pessoas eu tenho visto, Carmen, muita gente tem falado para mim, Lu, engraçado, eu estou num mergulho tão interno, que às vezes a gente chega a mergulhar tão fundo que a gente vai até o fundo para bater o pé e subir de novo. Né? E aí a gente sobe renovado, sobe. Então tá na hora, agora que a gente não deve sair, né? Quem pode ficar em casa, tá na hora desse mergulho, né? Eu acho que nunca foi tão presente uma necessidade de autoconhecimento. E você falou uma coisa que é linda, que a gente pode estar assim, super triturado emocionalmente por dentro, mas na hora que a gente tem um trabalho a ser feito, a gente tem que estar inteiro nesse trabalho, né? Porque o outro não tem nada a ver com isso. Então, Exatamente.
depois eu vou resolver. Eu sou um ser humano, eu vou chorar, mas eu vou chorar depois, porque agora eu vou trabalhar aqui contigo e depois aí eu choro. Não tem problema, não. Tem a caminha quente para chorar. Né? E isso vem muito no ponto que eu trabalho sempre para que as pessoas compreendam o que é uma emoção e o que é o sentimento. O sentimento é a interpretação da emoção. Então, se eu não sei o que está acontecendo, eu também não sei como lidar com o meu sentimento. Então, esse autoconhecimento é muito, muito importante em todos os sentidos. E agora, trabalhando mais ainda a voz, eu vou conseguir perceber aquela pessoa que está bagunçada no meio do sentimento dela, o que a voz realmente está passando. Maravilhoso. Essa voz está passando rancor, ela está passando ódio, ela está passando sede de vingança. O que ela está passando? Então, é um ouvido muito mais apurado. No judiciário, a gente sempre trabalha a questão de escutativa. Escutativa. Aí eu faço sempre a pergunta, mas o que é a escutativa? É fácil falar, mas se a gente não consegue escutar nem a gente mesmo, como é que eu vou escutar o outro? Sim. Então, essa pandemia assim, me silenciou mesmo. Como eu faço parte do grupo de risco, eu estou realmente trancada em casa e o caminho era chorar ou ser feliz. Eu optei por ser feliz, como sempre faço essa opção. E aí comecei a mergulhar nos estudos, encontrei a Luísa numa live, já estou fazendo aula com ela, já começamos a falar de terapia, já me meti na live com ela para falar de outras terapias por meio da voz, porque isso tudo é união e autoconhecimento. Eu nunca imaginei que a voz fosse tão emocional como verdadeiramente é. Eu acho que na verdade, acessar esse sentimento através da voz é uma coisa tão linda. Eu realmente fico muito emocionada quando alguém se autoconhece dessa forma, a ponto de falar, nossa, eu mudei a minha vida por causa, na verdade, da compreensão dos meus sentimentos. Eu tô te falando, por exemplo, eu tô chateada com alguma coisa e não sei, eu não identifiquei, por exemplo, que eu tô chateada. Sabe quando você acorda meio de ovo virado? Aí, de repente, você fala alguma coisa e o seu tom de voz, você fala assim, ué, esse tom de voz não é um tom de voz que eu tô acostumada a usar. Isso está acontecendo muito nessa quarentena. E aí, de repente, você começa a entender, através do seu próprio tom de voz, que você não está bem naquele momento. E aí você fala, hoje eu não tô boa não, né? Hoje me deixa aqui quietinha, porque hoje o negócio, de repente eu vou te dar uma dentada. E através simplesmente do seu próprio tom de voz, a gente não está acostumado a ouvir a nossa voz, né? A gente está acostumado a julgar o outro, a ouvir o outro. Nem sempre ouve, mas a gente julga, né? Agora, quando a gente começa a prestar atenção nos próprios sentimentos, né? Nessa exposição de sentimentos, a gente decifra eles. Né? A gente entende o que está acontecendo dentro da gente. E nesse momento, eu acho que permitir sentir tristeza, angústia, faz parte também. Né? Eu acho que a gente tem que se acalmar. Né? Tem que se acalmar, que o momento de fato é esse. É o momento da gente entender o que está acontecendo com a gente e se tranquilizar. Que mais uma vez a gente fala, daqui a pouco amanhece, gente. Né? E olha só, você falou uma coisa aí que foi muito interessante. Eu tive uma aula com a Luísa ontem e eu percebi que eu falo num tempo diferente da minha escuta. E desde ontem, gente, eu venho trabalhando porque tem um delay entre a minha fala e o que eu escuto. Maravilhoso. Então, assim, são tantas descobertas que eu disse, essa live vai ser ótima para partilhar com as pessoas o quanto a gente precisa realmente trabalhar todos os nossos sentidos. É verdade. E trabalhando a voz, apesar de ser uma pessoa que escuta muito, eu percebi que eu tenho um delay entre a fala e a escuta. Foi um exercício bem legal. E eu preciso sincronizar. E desde ontem que eu faço, já estou até com dor na garganta. Mas aí... pronto, olha o corona de novo aí. Já peguei corona de novo. Por quê? Porque eu estou tentando aproximar esse delay. Outra coisa que eu gostaria que você comentasse é que depois da aula com ela, eu resolvi estudar um pouquinho sobre voz para poder discutir com ela, né, gente? Gostosa! Todo mundo que gosta de estudar tem que sempre dar uma lidinha ali de rabo de olho. Então, o que eu vi ontem que eu achei interessante?
é a questão da palavra não dita. Então, que a voz que não é falada. Isso para o terapeuta também é muito fantástico. É. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, para mim vai ser Olha, fantástico. isso a gente usa muito na psicomotricidade, né? Às vezes as palavras não ditas são muito nítidas através do teu corporal. Então, quando a gente consegue observar uma pessoa e a pessoa tem técnica de voz, tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu tenho técnica, eu sou uma pessoa que trabalha com fonoaudiologia, com voz, com emoção, e aí eu vou tentar, vamos imaginar que eu estou sendo julgada. E na verdade, eu posso estar falando de um jeito muito calmo e as minhas mãos estarem muito tensas, as minhas pernas o corpo fala também. Então a gente tem que prestar muita atenção no que não está sendo dito oralmente, mas está sendo dito pelo seu próprio corpo, né? Então as tensões que a gente emite, o rosto, a gente também consegue transmitir uma série de coisas, e as pausas que a gente dá, assim, a falta da fala em alguns momentos também são detalhes que transmitem muita coisa. Se você é uma pessoa que consegue ler o corpo do outro, ler os silêncios que a fala implica, né, que ela impõe, é incrível, Carmen. Tem coisas que são ditas simplesmente através de um sorriso ou de uma feição de braveza, de um olhar ou de uma tensão muscular corporal. Então, a comunicação é uma coisa muito maior do que a fala, né? Eu sempre falo que eu não trato laringe, né, só. Eu trato o ser humano. Então, quando eu faço exercício, por exemplo, com um cantor, eu vou mandar ele correr, eu vou mandar ele se exercitar, eu vou mandar ele fazer uma série de trabalhos corporais, porque ele precisa, na verdade, se preparar como um todo para ele falar de uma forma inteira. Né? Não adianta querer cantar uma música de amor sofrendo, se ele está falando em felicidade. Não adianta falar de amor se você está com raiva, porque teu corpo também vai dizer. Então a gente tem que prestar atenção nessas sutilezas o tempo inteiro. E é incrível como acontece. Né? Eu acho que a falta da palavra, às vezes, na verdade, a palavra não faz falta, entende? Porque teu corpo diz uma série de coisas. Então, essa linguagem não verbal é extremamente importante. Existem exercícios em grupo, né, que você, na verdade, tem que falar para o outro alguma coisa e você, através de gestos, de olhares, você consegue dar essa informação para o outro sem abrir a boca, né? Então, trabalhar o corpo de uma forma inteira é necessário. Né? É importante as pessoas se conhecerem. Né? E por que eu fiz essa pergunta para você? Fala. Porque tem algumas pessoas que eu estou vendo que estão entrando aqui, que são da área da constelação, e a constelação, a gente trabalha com representação. E é muito importante nós percebermos se a fala está indo de acordo com os movimentos do corpo. Perfeito. Porque nós falamos muito pelo julgamento que nós somos treinados. E o corpo está dizendo diferente. E eu sempre digo, ou para as minhas alunas, ou quando eu estou atuando na função de consteladora, o que o corpo está falando. Observe os detalhes. Porque a voz, a fala, não a voz, né? A fala, ela vai com o contexto cultural, social e o mapa mental de cada um. Então, eu posso estar falando com o julgamento e o meu corpo dizendo o outro. Perfeito. Então, Perfeito. isso, gente, é muito interessante, como é que eu vou dizer? Esse aprendizado da palavra não dita. Porque a palavra falada, ela está com julgamento. Então, isso é algo muito interessante no movimento das constelações, para que a gente perceba o que faz parte do sistema e o que é puro julgamento. Maravilhosa. Então, é um aprendizado muito interessante. Muito legal. Isso que você está falando é extremamente importante. Na época que eu trabalhava com psicanálise e psicomotricidade, a gente fez um laboratório com psicodrama, que me parece muito semelhante, né? Só que o psicodrama é uma coisa mais comprida. Mas é uma das bases. Uma das bases base, né? É isso que eu ia te perguntar. É o psicodrama do Jacó Moreno. É uma das linhas. E é incrível, porque às vezes tinha alguém que estava lá me representando no psicodrama e eu não sentia a verdade, sabe? Porque ela não estava inteira com o corpo dela. E aí, de vez em quando, eu ficava irritada, porque não era aquilo.
né? E aí também tinha que trabalhar aquilo, né? No final das contas, eu tinha que trabalhar aquilo. Porque eu era aquela pessoa que queria, na verdade, tentar trazer maior verdade para a dor do outro, né? Fisicamente, emocionalmente, enfim, me colocar no lugar mesmo, deixar meu corpo à disposição daquele personagem que era aquela dor daquele, né, daquela pessoa. E eu, às vezes, eu não via. Eu lembro que teve uma situação que uma pessoa tentava, enfim, fez aquela troca de papéis e ela foi fazer. Eu não lembro se era minha mãe, meu pai, eu não me lembro o que era, que tinha tido uma briga. E eu falava, mas não, não foi assim, não é isso, sabe? A minha mãe não é má, sabe? Aquela coisa assim. Na verdade, no final das contas, não tem maldade, não tem nada, mas eu acho que ela não se entregou de uma forma verdadeira. E isso é uma coisa que acaba atrapalhando em terapia, né? Acaba Sim, atrapalhando em absolutamente tudo, na vida, né? Em você não saber se colocar perante um problema, você não saber se defender, você não conseguir defender o outro como advogado, você não ceder teu corpo como artista completamente, ou então é aquela pessoa que vai fazer um trabalho de moda, e aí no final das contas fala assim, mas eu não gostei dessa roupa. Meu amor, você é o corpo, eu preciso dessa roupa para fotografia, né? Esse tipo de coisa que eu quero dizer, na verdade as coisas acabam não se encaixando. Oi, Rê, um beijo, exatamente. amor. E Né? o Muito legal isso psicodrama, que você está colocando. todo esse movimento da constelação, ele tem muito do psicodrama, muito. Onde está a maior diferença? É que nós não temos que interpretar, porque nós ali estamos a serviço do outro. E pelo fato da gente ser muito controlador, o ser humano ser muito julgador, tende a querer colocar contribuição pessoal sua na história do outro. Isso que Perfeito. atrapalha no processo terapêutico. Então, essa verdade da emoção que vem na voz é mais interessante do que a palavra falada. Lindo isso. Tem muito dessa história da palavra não dita, né? Que Porque ela lindo vem isso que você está com falando. uma emoção, vem como um nó na garganta, vem com uma lágrima, vem com a vontade de falar e não ter a coragem de silenciar. Então, isso é muito importante. Então, a voz É, realmente é pura emoção e vai contribuir muito para o meu processo terapêutico a partir de agora. linda. Porque eu Ai, que estou delícia ouvir isso. num exercício todo dia, né? Eu já acordo fazendo a sequência, que é para cada vez mais apurar essa percepção. Olha, felizes os seus pacientes, entendeu? Porque no final das contas, uma pessoa que consegue ler a alma do outro dessa forma é uma coisa muito legal, é muito generoso, né, Carmen? É muito generoso alguém chegar e te procurar e você de fato fala assim, não, vem junto, que no final das contas você tá o tempo todo procurando ser melhor para conseguir entender a dor do outro, a alma do outro. É lindo isso, não tem nem o que falar. E meu amor, conta para as pessoas o que está rolando dessas lives suas, que está sensacional essa coisa das filhas. Conta isso, como é que está sendo? Como é que começou isso? É até engraçado, né? Eu gosto muito do trabalho presencial. E aí, tem um rapaz que desde outubro do ano passado, ele me perturbava para fazer. Vamos para. Você precisa ir para a internet e eu com aquela resistência a esse mundo virtual. Uhum. Aí não tive como fugir. Uma amiga me chamou e disse: Olha, o evento que nós íamos fazer presencial não vai poder, nós vamos ter que fazer online e você é a primeira. Então, Aham. eu fui colocada no canto de parede, não tinha como correr, eu disse: Vamos. Aí fiz a primeira, morrendo de medo, nervosa, mas deu tudo certo. Aí eu disse: Ai, gente, então isso é até legal. Aí eu fui gostando da coisa. Então, numa das lives que eu fiz, foi até Espelho, Espelho Meu, Quem Sou Eu? Que era Aham. falando de autoestima e autoimagem. A minha filha entrou no escritório e disse assim: Mãe, o mês das mães, a gente podia fazer uma brincadeira de filha pergunta, mãe responde. Aí eu disse: Tá, vamos fazer. E aí nós começamos na brincadeira. Então, ela colhe as perguntas da turma jovem e faz. Então, filha pergunta, mãe responde. E nós começamos a fazer, foi muito legal, fizemos já a segunda parte, mas faltava um outro pedaço, que era mãe pergunta, filha responde. Maravilhoso isso. Aham. Aí, mãe, fui atrás da minha mãe, né? Que é a mãe do Saulo, artista, fez parte da Solteirona, que foi a websérie que foi premiada. Eu disse: Maravilhosa. Mãe,
é a senhora. Eu não sei mexer com isso, com aquilo. Eu disse, mãe, tem que ser a senhora, porque aquela minha mãe é uma peça, tá longe de parecer. A senhora é muito mais que aquilo. A senhora não é nem uma peça, a senhora é um teatro inteiro. E Maravilhoso. aí, Saulo preparou a mamãe e nós fizemos a live. A mãe pergunta e a filha responde. Minha mãe tem 74 anos. Ai, que delícia. Então, não é do mundo virtual. Vem saindo de um... Saindo não, né? Ela está no momento do luto pela Sim. perda do meu pai, que foi agora em março. Faz um mês, né? E nós queríamos também fazer uma homenagem a ele, pelo fato dele sempre dizer que quando ele morresse, ele não queria ninguém de preto, ele queria todo mundo rindo, ele queria todo mundo feliz, porque ele tinha feito tudo na vida e ele era muito realizado. Tanto que na casa dele tinha o teatro, né? O Teatro de Saulo era dentro da casa dele. E ele vibrava muito com isso, tanto o teatro, como tudo ligado ao mundo da arte, como a minha mãe, pelo fato dela mergulhar nas brincadeiras e nas loucuras dos filhos, como ela fala, já pertencendo à terceira idade. Então, foi muito legal e a gente fez um mês inteiro, tanto algumas com a minha filha, outra com a minha mãe, e sempre um grande aprendizado, porque nós estamos vendo 3 gerações conversando e mostrando que a terceira idade tem muita vivência, tem muita coisa a compartilhar e que nós temos que saber aproveitar. A minha filha, na adolescência, jovem, que as pessoas chamam de aborrecência, mas tem coisa bonita para partilhar. Tem conflito? Legal. Tem, mas a gente consegue resolver, sendo 3 gerações diferentes, em mundos diferentes, mas que a gente consegue um ponto de equilíbrio. Que maravilhoso isso. Então, agora, você tem que fazer... Você tem que fazer agora, vó responde, neta... Vó pergunta, neta responde, ou vice-versa, hein? Não, já surgiu até a história assim, prima pergunta para prima, porque agora todo mundo quer começar a mostrar os vários pontos da família que fazem parte desse mundo sistêmico, que é o que a gente faz nas relações. Não adianta você tratar a relação eu e minha filha se eu não levar para o contexto eu e minha mãe. Claro. Então, a constelação é isso. Ela mostra a importância da gente conviver em harmonia com os nossos sistemas. O sistema da família de origem, o sistema da família atual, o meu sistema no trabalho, o meu sistema na academia. Eu sou a mesma em todas. Então, se eu consigo ir melhorando em um sistema, ele vai de ressonância em todos os demais. Então, isso está sendo legal nas lives, porque são as várias possibilidades de olhar a mesma coisa. Gente, fantástico isso, Carmen. Muito bacana. Gente, olha só, vamos lá. Carmen está atendendo online, está fazendo constelação online. Vamos combinar que não precisa ir presencialmente. É só, quem está com vontade de te ver, pode ver você pode falar com você pelo Instagram mesmo, Carmen? Pode. Pelo direct? Eu tenho meu Instagram profissional, que é o carmencisnano.cs, que eu abri agora, né, para movimentar, e tem o meu pessoal, que é o Carmen Cisnano. Mas, gente, assim, pelo amor de Deus. O meu sobrenome, né, é tão estranho que onde botarem vai encontrar. Né? Então, maravilhoso. Tem página no Facebook, tem vários trabalhos na internet, porque a gente já fez alguma coisa nesses 10 anos, mas o Instagram funciona bem. Ótimo, ótimo. Porque, na verdade, as pessoas precisam te achar. Eu acho que, na verdade, essa coisa de autoconhecimento, através do teu trabalho, como constelação é uma coisa breve, né? Um trabalho breve, eu acho que, na verdade, tem muita aceitação também. Porque eu vejo, como fonoaudióloga, como terapeuta, eu tentei desenvolver uma terapia que seja o mais breve possível para passar todas as informações para as pessoas, porque essa coisa do ad eterno, de ficar comigo para o resto da vida, isso assusta, né? Isso assusta. Sim. Então, desde o momento que você sabe que você vai ficar comigo o tempo que você vai se dar alta, porque eu vou te passar as informações, exercícios, e aí, ok, isso aqui já está tudo em ordem. E daqui para frente?
né? Como é que fica? Não, Lu, eu quero trabalhar agora as emoções das palavras, eu quero trabalhar a interpretação, e aí a gente vai aumentando, as terapias vão sendo executadas, mas sem aquela coisa de, eu tô aqui, eu vou fazer o que hoje? Só exercício de língua, que saco, eu tenho que fazer de novo. Eu acho que a constelação também traz isso de bom. Olha, você tá aqui a sua constelação, você vai fazer esse trabalho, e é um trabalho breve, é temporário. Se você Sim. quiser depois fazer de novo, você continua fazendo comigo, né? Mas isso é uma coisa muito legal. Ô, Luísa, beijo, E isso querida. também é interessante, Luísa, até por uma questão do cérebro. A neurociência já confirma para a gente que tudo que é muito longo, o cérebro não consegue alcançar. Então, você iniciar um processo de terapia hoje, você vai demorar 4 anos, 4 anos para o cérebro é uma eternidade. Então, você termina se atropelando e desiste no meio do caminho. Isso acontece com as dietas, acontece com a dificuldade de aposentadoria, você acha que nunca vai envelhecer, porque o cérebro não tem essa capacidade de enxergar muito na frente. Então, você falar que é uma terapia breve, já começa a desmistificar. É possível mudar. E é possível mudar rápido. Claro que esse rapidez, gente, não é de flash, e também mudar não é algo da noite para o dia. Mas você dá o primeiro passo. E o primeiro passo já é a caminhada, já saiu da zona de inércia. Você cai a ficha, né? Cai a ficha e aí você muda o procedimento, no final das contas, o caminho, né? Eu acho que isso que é importante. Exatamente. É isso aí. Então, deu o primeiro passo, aí você vê, é possível, melhorei. Daqui mais um tempinho, mais outro primeiro passo. Por quê? Porque aquele, você deu o primeiro passo, parou de novo. Então, vai dar novamente um primeiro. Daqui a pouco, todo dia vai ser um novo primeiro passo. Então, a caminhada já tem ponto de partida. Sim. Então, isso também ajuda muito ao cérebro. Nada. Ai, que lindo isso. Gente, tá vendo? Tem que aproveitar. Aqui. É isso. É isso. A gente vai ficar amigo, mas não precisa ficar fazendo terapia pro resto da vida, né? Isso é uma coisa muito importante. Maravilhosa. Eu tô vendo agora que a gente vai acabar essa live, já são 7h20, tá? Duas tagarelas, tá? Duas tagarelas que se adoram. Querida, eu quero te agradecer demais por ter vindo aqui. Eu acho que constelação, alguém pôs exatamente o que eu ia falar. Foi a Luciana Haddad, ó. Todo mundo devia fazer constelação. E eu acho que a hora é agora, né? Eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se trabalhar. E eu indico você é a pessoa que nesse momento é realmente a pessoa que eu acho que tem que cuidar das pessoas da maneira, porque você tem um olhar muito generoso e você cuida de você o tempo todo, sabe? Você se preocupa com você o tempo inteiro. E quando a gente se preocupa com a gente, né, em ser sempre melhor pro outro, cara, eu não posso falar em outra pessoa a não ser você, sabe? Você se cuida, te conheço como paciente, né? Te conheço como paciente dedicada, amorosa, preocupada. Gente, só para contar uma história para terminar, eu lembro que foi muito engraçado, a Luísa falou que vai te procurar. Um beijo, meu amor. Muito engraçado porque quando a gente fez a primeira sessão, né, a primeira consulta, nós duas, eu passei uma série de exercícios para a língua. E eu comentei com você, né, Carmen? Eu falei, olha, cuidado, vai ficar com um pouquinho de dor, mas não é dor de garganta de verdade. É produção de ácido lático, é músculo sendo trabalhado. E aí foi muito engraçado na semana seguinte que você me trouxe, né? Lu, ainda bem que você me disse que não ia, que ia doer, porque senão eu achei que eu estava com coronavírus, porque eu já fiquei até com a respiração alterada, com falta de ar. E foi seu genro, né, que falou para você que não, que você tinha feito fono e que deveria ser isso. A senhora não estava fazendo o seu exercício de fono? Eu disse, é mesmo, pronto, fiquei boa do corona. Maravilhosa, eu dei muita risada. Mas é isso, você na verdade se cuida. Então, pra gente cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Eu acho que é uma grande questão, né? Que as pessoas na verdade querem cuidar do outro e não se conhecem. E a gente precisa se conhecer o tempo inteiro para conseguir cuidar do outro, né? Isso. Então, eu só tenho que te agradecer esse momento tão difícil que no final das contas foi um presente ter ganho você como paciente, como amiga. Obrigada por ter aceito vir aqui conversar comigo na live. Eu queria que as pessoas te conhecessem como eu conheço. Eu acho que é importante quando a gente tem alguma coisa boa. Eu sou uma pessoa que eu apresento para as pessoas que eu gosto. Então, galera, olha só, esse ser aqui é o ser que tem que cuidar de vocês.
E olha, eu adoro desafio, eu vou deixar agora um desafio para a Luísa. Então, bora. Essa parte da voz é algo muito novo, mas que eu amei. Então, como eu faço muito curso, eu gostaria de deixar aqui um desafio para você, da gente criar um curso sobre voz e emoção. E aí a Acho gente lindo. vai disponibilizar online. Então, vamos pensar Gosto. nesse curso para ajudar muita gente de várias profissões. Voz Maravilhosa. e emoção. Entendeu? Maravilhosa. Perfeito. Então, Vamos sentar junto e conversar. gente. Novidade. Beijo. Pronto. Olha, Meu muito amor, feliz de obrigada. conhecer todo o trabalho. Beijo para todo mundo aí que está nos assistindo. Deixem as perguntas aí no direct, Por que a favor. gente já vai trabalhando a partir de hoje, tá bom? Maravilhosa. Beijão. Obrigada, meu amor. Tchau. Fica com Deus. Gente, essa mulher é tudo de bom. Enfim, não tem nem o que falar. É uma delícia, né? Você vê, a quarentena traz. A gente mora em Belém. Voltei! Mas, rapaz, Oi, que amado. coisinha gostosa essa live, gente. Ela é demais, amor. Ela é demais. É. Essa mulher é Eu, demais. eu só queria completar que não só façam constelação, como façam terapia, gente. É tão bom, qualquer tipo de terapia, de constelação, terapia fonoaudióloga. Cara, se É, conheça, saiba, é, saiba quem é você, quais são os seus instrumentos. Enfim, se conheça, façam terapia. E é verdade. principalmente, né, mensana incorpore sano. Inclusive, É eu tenho isso. uma coisa para dizer para o senhor, seu Nando. Fala, Léo! Muitas pessoas, ô Léo, meu amor, muita gente me mandando mensagem, Hum. parabenizando essa grande pessoa que é você. Porque quando você Oh, fala com as pessoas, o Nando que convida para mim, eu vou mandando uma série de pessoas para ele e ele vai convidando as pessoas para a gente falar aqui com elas. Esse projeto é meu e do Nando, não é um projeto meu. E o que eu acho muito legal, Nando, é o retorno que todo mundo me dá. É assim, gente que ah, quer que o delícia. Nando. Nossa, mas o Nando é uma delícia. O Nando é um amor. Eu quero o Nando na minha vida. Né? Porque, Nando, é uma coisa que eu tenho falado. Teu bom humor, a sua competência, sabe? A sua generosidade, esse sorriso. Gente, ele é assim o tempo inteiro, esse garoto. O tempo inteiro. É modelo de vida. E você é uma pessoa que se cuida fisicamente, emocionalmente, sabe? Você cuida da sua mãe, você cuida do seu pai, você cuida da sua vida, do seu corpo, da sua alma. Gente, não tenho o que falar. Eu tenho só que te agradecer, Obrigado, meu amor. porque Obrigado. realmente todo mundo é apaixonado. Você não tem noção. É apaixonado por você. Todo mundo. Acho maravilhosa essa história de ter conseguido mostrar você para o mundo. É mesmo. Ah, Ele é Claudinha, demais. Claudinha, um beijo. Super do bem. Obrigado, meu Super do amor. bem. Obrigado. Meu filhotinho, eu escolhi. Ah, e, gente, amanhã a gente vai estar aqui de novo às 18h30 com Patrícia Patrícia, Patrícia. Ferrer. Não sei, Ferrer. Ferrer. Gente, nome complicado, eu tenho PhD. É Mas não isso. sei falar. Ferrer. Patrícia Ferrer. Ferrer. Ok. Isso. Então amanhã estamos de volta às 18h30 com Patrícia Ferrer. Muito bem. Fica com Deus, meu amor. Fica em Beijo, amor, casa. se cuida. Beijo na mãe. Até. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Até amanhã.